Não, chega aí, não some não, não some não. Tá vendo? Ó, não some não. Eu tô vendo ele. Tá vendo com a câmera lá? Tô vendo. Tá vendo? Olha até na imagem aí, ó. Olha, bate a foto pra tu ver. Tô filmando aqui. Pois é, filma. Olha pra mim. Olha pra mim. Eu tô vendo ele. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha ele na parede, ó, o demônio na parede. Olha pra mim, olha pra mim. Olha. Caiu, desmaiou. Eu não aguento não, caiu. É por isso que a gente não aguenta sai, porque não pode não ficar com medo. Não pode também ficar não. Porque fortalece. Ai, não arrependi. É ele. É aprendido. Ai, eu já vi no filme. Tá vendo? Ai, que coisa feia, gente. Ai. Ele vai sair. Vai, Deus, vai sair. Ai, eu tô vendo ele. Em nome de Jesus. Está repreendido, Senhor. Em nome de Jesus. Sai. Ai, tira ele daqui. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Pode mais do que Deus, não. Pode mais do que Deus, não. Não pode mais do que Deus, não. Queima. 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 Em nome de Jesus. Queima. Em nome de Jesus. Bate que te queima. Queima. Em nome de Jesus. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, Em nome de Deus Jesus, eu quero o chefe. O chefe dessa religião de demônios. Bora. O que foi isso, menino? Me salvou, mano. Em nome de Deus, Jesus foi, salvou, me saiu. É porque não falou pra sair, tá tirando de lá. Bora. Meu Deus do céu. Aqui, bora. Não, eu não te agora. Isso, Tá furioso aqui no vai, cachorro. meu, vai. Toca, toca, toca. O chefe. Nesse vídeo gravado no Maranhão, por algum motivo, uma menina está vendo um ser diabólico que não quer deixá-la. Para piorar, não tem ninguém com autoridade para expulsar esse demônio desse lugar no momento. Esse homem está assustado com isso e parece ser o pai dessa jovem que pede a ele que retire isso de sua presença. Não faço ideia de como um demônio desse tipo foi invocado. Não é um demônio comum. O homem desesperado tenta de maneira errada retirar o demônio do recinto, passando uma Bíblia na parede. Na parede, ó, o demônio na parede. Olha pra mim, olha pra mim. Olha. Caiu, desmaiou. Eu não aguento não, caiu. É por isso que a gente não aguenta sai, porque não pode não ficar com medo. Não pode também ficar não. Porque fortalece. Ai, não arrependi. É ele. É aprendido. Ai, eu já vi no filme. Ai, que coisa feia, gente. Ele mostra a Bíblia ao demônio, e não fala nada. Ele vai sair. Vai, Deus, vai sair. Ai, eu tô vendo ele. Em nome de Jesus. Está repreendido, Senhor. Em nome de Jesus. Sai. Ai, tira ele daqui. Em nome de Jesus. Esse homem completamente despreparado, não sabe expulsar um demônio. Pode mais repreendido, Senhor. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Pode mais do que Deus, não. Pode mais do que Deus, não. Não pode mais do que Deus, não. Ele começa a passar a Bíblia pela parede e pela cama, sendo um ato em vão, porque o demônio nunca vai sair dessa forma. Queima. Queima. Em nome de Jesus.
Como se expulsa um ser das trevas dessa forma? O demônio vendo essa cena fica mais forte e resistente. O homem está ali com medo. E quando o demônio percebe isso, ele fica mais forte. Quando ele vê que a pessoa não tem autoridade para expulsá-lo, ele continua no lugar. Enquanto isso, há outro rapaz lá fora, tentando expulsar os demônios das outras pessoas que foram afetadas. Mas ele não está em santidade com Deus. Sendo assim, em vão a tentativa. Lembrando que ele tenta tirar o demônio de uma forma muito errada. Primeiramente, ele chama o chefe dos demônios. Mostrando o pouco conhecimento que tem sobre expulsar demônios, ele tenta de forma errada a retirada desse ser maligno que afetou as pessoas dessa casa humilde. Na descrição do vídeo postado no Facebook, está escrito que foi por causa de um jogo chama Free Fire. Não tenho ideia de como o demônio desse nível acabou incomodando essas pessoas, mas as armadilhas de Satanás estão por todo lado. Num caso como esse, tenha muita fé em Deus. Sempre fale em nome de Jesus, peça a Jesus que retire o mal da pessoa e de toda a casa. Só pedindo a Jesus que o demônio sairá, pois Jesus ouvirá o clamor e mandará seus anjos expulsarem o demônio da pessoa para o lugar de onde ele surgiu. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Vitor que está falando aqui em São Luís, Maranhão, ó. Vocês podem ver aqui atrás de mim, ó, uma obra de macumbaria. Eu estava passando aqui com meu amigo, ó, o obreiro Márcio, e nós, vindo aqui nessa encruzilhada aqui em São Luís, nós encontramos aqui este trabalho, olha, como vocês podem ver, e nós desmanchamos aqui esse trabalho na autoridade do nome de Jesus Cristo. Como vocês podem acabar de ver, tá aqui uma galinha, ó. Vou mostrar mais de perto para vocês. Ó, uma galinha, tá? Galinha, tá ali o champanhe, ó. Champanhe, a obra aqui do chifrudo. Essa porcaria que fizeram aqui para destruir alguma família. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Olha aqui a farofa, ó. Tá ali, ó. A farofa, isso. E nós estamos aqui passando aqui, decretando. Como vocês podem ver, foi em uma encruzilhada, tá? Nós decretamos aqui na autoridade do nome de Jesus que esta obra de macumbaria foi desfeita e não vai atingir nenhuma família. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os filhos das trevas, olha como é que eles fazem, fazem as porcarias dele para destruir família, destruir casamento, destruir a vida do povo. Mas nós, como profeta de Deus, nós estamos aqui desfazendo esta obra das trevas, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus te deu autoridade. Está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 16. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem, porque em meu nome expulsarão demônios. E em nome de Jesus Cristo eu convido a você agora para orar comigo pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Ore comigo aqui alguns segundos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora a Ti nesse momento aqui, Pai, para que seja desfeito todo o mal, que não atinja a família, que não atinja o casamento, que não atinja o filho, que não atinja o marido, a esposa. Em nome de Jesus, que seja desfeito esse mal, para a glória do Teu santo nome. E a Tua igreja concorda comigo em oração, crendo em nome de Jesus, e diz amém. Nós estamos aqui falando ao vivo de São Luís, Maranhão, mais um trabalho de Satanás desfeito, para a glória de Deus Pai, glória de Deus Filho e glória de Deus Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Observe atrás do homem. Há um demônio lá que ouviu as palavras desse homem de Deus e sumiu igual fumaça. O demônio foi expulso daquele local e a maldição feita foi quebrada, graças à fé desse homem em Deus, e que em nome de Jesus expulsou o demônio. Essa é a maneira certa. Você vai ter que falar com autoridade, pois sabe que o demônio não é maior que Jesus. Quem é cristão sabe que não tem demônio que resista ao nome santo de Jesus. Então, quando você fala com a autoridade e com muita fé, Jesus envia seus anjos para expulsar qualquer demônio. Mas lembrando que tem que estar em santidade com Deus, senão você não conseguirá. Estar em santidade com Deus é sempre estar fazendo o certo, seguindo os mandamentos, orando, sem pecar. Sendo que não somos perfeitos, mas sempre tente não pecar.
nome de Jesus. Ore comigo aqui alguns segundos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agora a Ti nesse momento aqui, Pai, para que seja desfeito todo mal, que não atinja a família, que não atinja o casamento, que não atinja o filho, que não atinja o marido, a esposa. Em nome de Jesus, que seja desfeito esse mal, para a glória do Teu santo nome. E a Tua igreja concorda comigo em oração, crendo em nome de Jesus, e diz amém. Nós estamos aqui falando ao vivo de São Luís Maranhão, mais um trabalho de Satanás desfeito, para a glória de Deus Pai, glória de Deus Filho. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Nesse vídeo vamos analisar um fato que ocorreu em um acidente que matou Elisa Clivia e seu companheiro na tarde de 16 de junho de 2017, aos 37 anos, após um acidente automobilístico no cruzamento das ruas Maruim e Arauá, centro de Aracaju, Sergipe. Ela estava neste programa e após sair desse local seguia de carro em direção ao outro programa. Mas havia um problema em meio a tudo isso. Um demônio planejava um plano para matar a cantora. Em um testemunho, a pessoa diz que almas vão diretamente para o inferno após acidentes. A pessoa que morre na hora já cai diretamente no inferno. Como em um piscar de olhos a pessoa despenca nos ares. O que aconteceu foi que o demônio causou esse acidente. O demônio segue o carro querendo causar isso. As pessoas que estão nesse carro ainda não aceitaram Jesus como seu salvador e por isso o demônio tratou de causar um acidente para matar essa cantora antes que ela aceitasse ou conhecesse Jesus. E já que eles não viviam os mandamentos de Deus nosso Pai, ficarão mais propensos às armadilhas de demônios que acabaram conseguindo o que queriam. O demônio já os seguia. Veja ele por trás do carro. Ele já sabia que o ônibus estava vindo, portanto seu plano era fazer o motorista acelerar. Nesse momento o ônibus já tinha batido no carro, e a Elisa estava morrendo naquela hora. E naquele momento o demônio continuava lá para levar a alma dela. Não é nenhuma peça do carro. Veja que o que sai do carro é apenas na frente. E é nesse momento que ele carrega a alma dessa mulher, que infelizmente foi para o inferno. Tenham cuidado por onde andam, pois o demônio espera uma oportunidade para tomar sua vida. As investigações começaram no dia 16 de junho, dia do acidente que matou a cantora Elisa Clivia e seu esposo, e feriu também mais 3 vítimas que estavam no veículo Fiat Palio. Durante as análises do inquérito, houve a necessidade de utilizar câmeras de estabelecimentos comerciais
relatos de testemunhas oculares e dos próprios envolvidos no caso. O primeiro passo foi a verificação do tacógrafo, que mede a velocidade do veículo. O aparelho não fez a medição necessária, mas estava dentro das normas do Inmetro. O tacógrafo ele funciona como uma caixa preta de um avião. Ele vai registrar o tempo, a distância e a velocidade. Com a requisição da delegada e o envio desse material, concluímos que não pôde fazer a análise e interpretação dos dados desse tacógrafo, do disco, porque em algum momento teve uma inconformidade do registro. A delegada requisitou para fazermos um exame pericial no aparelho, ver se ele estava funcionando. E com auxílio do instrumental do Inmetro, fizemos o exame pericial e confirmou que ele estava funcionando nos ensaios metrologicamente. Durante o exame, ele estava funcionando. Para ter estimativa das velocidades, o Instituto de Criminalística necessitou realizar uma reconstituição das passagens do ônibus e do carro. A velocidade regular da via é de 30 km por hora. No momento do acidente, foi constatado que o veículo Palio andava com 23 km por hora, enquanto o ônibus andava com 52 km por hora. Com relação ao tempo de reação do motorista, do ônibus, ele percebeu a entrada do veículo Palio quando ele estava em torno de 20 metros antes do cruzamento. Então ele teve em torno de 1,34 segundos entre a reação e a colisão. Então a gente chegou à conclusão que mesmo ele trafegando na velocidade da via de 30 km por hora, a colisão iria acontecer. Um outro agravante era com relação à sinalização da placa, que estava instalada do lado esquerdo de uma das vias, quando deveria estar do lado direito, de acordo com o CONTRAN. Mesmo com todas as irregularidades, a conclusão da polícia é de que o único responsável pelo acidente é o motorista do Palio, Clébton José dos Santos, que realizou uma entrada imprópria na via. Isso determina que o inquérito seja concluído com o indiciamento do senhor Clébton José pelo delito de homicídio culposo de trânsito e o delito de lesão corporal culposa de trânsito. Vocês ouviram esse motorista, né? Qual o relato dele? Bom, ele não tem a memória do momento do acidente, do momento exato do choque, o que é natural, porque ele também teve muitas lesões relevantes em decorrência do acidente, então ele não tem essa memória do momento do acidente, essa memória é interrompida, mas ele tem a memória anterior, nos explicou que não é motorista profissional, ele é produtor musical e estava naquele momento conduzindo por uma necessidade da equipe. Motorista do Palio, Clébton José dos Santos, que realizou uma entrada imprópria na via. Isso determina que o inquérito seja concluído com o indiciamento do senhor Clébton José pelo delito de homicídio culposo de trânsito e o delito de lesão corporal culposa de trânsito. Vocês ouviram esse motorista, né? Qual o relato dele? Bom, ele não tem a memória do momento do acidente, do momento exato do choque. O motorista não lembra o que aconteceu na hora do acidente. Quando uma pessoa é possuída pelo demônio, ela não lembra do que acontece. A pessoa que é possuída por demônio não lembra as coisas que faz quando o demônio está em posse do corpo. Sendo assim, teria esse demônio possuído o motorista do carro, fazendo ele acelerar para poder matar essa cantora. É bem possível que ele tenha possuído sim o motorista, já que ele não lembra da hora exata do choque. Podemos confirmar sim que é um ser das trevas atrás do carro e que leva a alma dessa moça embora. Teria o demônio feito tudo isso em questão de segundos? Eu acredito que sim. É uma pena.
Nesse vídeo um demônio espiava a pessoa que está filmando, por meio do gato, mas a pessoa que é dona desse gato, percebeu estranheza e começou a gravar. Os demônios têm facilidade de possuir um corpo quando se está presente um espelho. Por meio do espelho o demônio tem a possibilidade de possuir o seu corpo muito mais fácil do que por outro meio, podendo até matar, em alguns casos. Há um ritual em que a pessoa vai para uma igreja durante a madrugada, levando consigo um espelho. E depois de fazer um círculo com um pentagrama, deixa o espelho em sua frente, para poder falar com um demônio e fazer pedidos a ele. Só que esse ritual é muito perigoso, podendo até ser morto pelo demônio invocado. A pessoa que faz o ritual tem que manter os olhos no espelho, para ver a entidade, e enquanto ele conversa, barulhos ao redor de cadeiras se movendo, ou algo caindo são ouvidos, para desconcentrar a pessoa que está fazendo o ritual, e então roubar o corpo. Se a pessoa não fizer as perguntas em um tempo determinado, o demônio possuirá o corpo da vítima, e o matará. Não brinque com espelhos, não fique encarando o espelho esperando alguma reação, porque se você fizer isso, algum demônio pode se manifestar, e tentar possuir o seu corpo, ou perseguir você. No Brasil, histórias contadas por familiares que nunca encontraram vestígios dos rapazes. Seus corpos desapareceram. Jamais ninguém os viu novamente. Nessas transcrições, os meninos relatam a presença de um ser oculto que pedia suas almas. Todos escreviam a mesma coisa. Ele está em minha sombra. Não há como me esconder. O desespero escrito nas cartas demonstrava medo e um pedido de socorro. A história dos meninos desaparecidos marcou para sempre muitas famílias em cidades do interior. Os supersticiosos acreditam que esses garotos tenham sido assassinados por uma força oculta que se fantasiava de suas próprias faces, roubando-lhes a personalidade e os desejos, criando a vontade de que, de alguma forma, desaparecessem. É contado que alguns de nós somos cercados por espíritos ruins, entidades que nos cercam, esperando o momento exato de roubar nossas personalidades, nos tornando agressivos, preguiçosos, ligando-nos a algum tipo de vício ou comportamento. Para conseguir se comunicar é preciso ser 3 horas da manhã, as primeiras horas de todo dia 13. Mas é claro que você não vai querer fazer isso. Se eu fosse você, eu não faria. A família desses jovens relataram na época que os meninos mudaram o comportamento repentinamente e que entre as 3 e 3h59 da manhã, em todo o 13º dia do mês, os garotos eram possuídos por alguma força maligna que tentava contra as suas vidas. Em uma possessão incontrolável, tentavam cortar os seus corpos e muitas vezes mordiam a própria língua. No dia seguinte, não podiam contar o que viam durante os exorcismos. Mas isso não acontecia mais que 2 vezes, até que os garotos desapareciam misteriosamente, deixando apenas uma carta, em que quase sempre relatavam a presença de um homem em suas sombras. Ele estava debaixo da cama, atrás da porta, no reflexo do espelho, em todo lugar. Ao todo, 17 garotos desapareceram naquele ano. Todos deixavam cartas que levavam a polícia a acreditar que havia algo em comum entre eles. Diziam palavras confusas, quase sempre mórbidas, e sempre se despediam dizendo: "Não olhe no espelho, o homem está lá. Ele está lá, às 3 da manhã, e nos próximos 13 minutos a sua alma pode ser dele."
Não sei o motivo que esse demônio olha para a câmera, mas é assustador. Não deixe espelhos perto de suas crianças muito novas. E também não deixe ela dormir sozinha em um berço. O que aconteceu, amigos do canal Foi Sinistro? Esses dois jovens que aparecem no vídeo, segundo eles mesmos falam no vídeo, essa casa que fica lá no México estava sofrendo com alguns fenômenos paranormais. Inclusive ele comenta sobre uns barulhos e ruídos que eles estavam ouvindo. E a brilhante ideia que eles tiveram foi de mexer com o famoso tabuleiro Ouija para manter contato com os possíveis espíritos que estariam na casa. Só que, como a gente sempre sabe, quem mexe com esse negócio de tabuleiro Ouija termina atraindo espíritos diabólicos. Eles mexem com o tabuleiro Ouija e o que eles invocam, você vai perceber que na verdade é um demônio. Veja as imagens. Ok, vamos a hacer este video porque a mi hermano lo han asustado últimamente, dice que escucha ruidos y vamos a ver si por medio del espejo podemos ver si hay algún espíritu aquí. Como podemos ver, está el espejo, nosotros estamos en el espejo. Quizás sea nuestra última sonrisa, no lo sabemos, pero vamos a ver qué sale. Apaga la luz, ¿no? Que apaga la luz. Ok, prende la lámpara. Bien. Muy bien. Si hay alguien en este lugar, manifiéstate por medio de este espejo. Ok, si hay algún espíritu en este lugar, que se manifieste por medio de este espejo. Bueno, a lo mejor hay que esperarnos un poco. Yo creo. Hay que decirlo juntos. Ok. Si hay algún espíritu en este lugar, que se manifieste por medio de este espejo. Vamos a ver algo en el patio. Bueno, más. ¿Qué digo? Y paso. Vamos a ver algo en el patio. Bueno, más. ¿Qué digo? Y paso. Eles fizeram muito errado em chamar algum espírito demoníaco. Se você estiver sendo atormentado, procure a palavra de Deus, procure Jesus. Chamar o espírito de algum ser das trevas não vai resolver. Só Jesus pode impedir qualquer mal. Eles chamam algum ser das trevas para se manifestar pelo espelho. Pelo espelho os demônios podem ser vistos. Há um ritual de São Cipriano pelo espelho. Cipriano, que foi um satanista, não invoque espíritos ou chame espíritos. Não brinque com isso. Os espelhos são uma espécie de janela demoníaca onde os demônios podem ser vistos, e mais ainda, onde eles podem possuir o corpo de alguma pessoa. Vamos a ver algo en el patio. Bueno, más. ¿Qué digo? Y paso.